Olá, meus irmãos, que alegria voltar a falar com vocês, né? Hoje eu tô na condição de trabalhador da última hora, porque nossa irmã queria fazer a palestra hoje, não pôde fazer, tá dodói, passou por uma cirurgia, então, mas o trabalho do Senhor não pode parar, né? A gente deve estar sempre disposto, um está ajudando o outro, colaborando com o outro, mas a divulgação dos ensinamentos do mestre tem que prosseguir, faz parte mesmo, essas dificuldades que todos nós expositores, tanto expositores, dirigentes de casas espíritas, enfim, todo trabalhador do Cristo passa pelas dificuldades, assim, principalmente no que se diz respeito à divulgação da Boa Nova, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto bastante interessante, que eu já trabalhei esse texto em outra casa espírita. Em outra casa espírita, é o valor do serviço. Se vocês ouviram as voadinhas ali, é o ventilador, que o calor hoje daqui em Salvador tá terrível. Bem, vocês já sabem que o primeiro culto do Evangelho no lar foi na casa de Pedro, né? Onde Jesus se reunia com os apóstolos para conversar, para explicar, tirar dúvida dos seus apóstolos, né? E normalmente ele contava uma história, contava um assunto, tocava no assunto para explicar uma determinada situação. Então, o Filipe, o velho pescador de Cafarnaum, é levado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente, né? E talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu a posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações, jejuns, meditação, conhecia as leis como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima, de que se fizera credor, que as próprias crianças, se curvavam, faziam reverência para ele, consagrara-se santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Era tido como exemplo, Alimentava frugalmente, vestia aquelas túnicas sem mancha, limpinha, era sempre muito limpinha, muito perfeito, era perfeito. E abstinha-se de falar com pessoas que ele considerava impuro, né? Se fosse, ele considerava impuro, então ele não falava. Acontece, todavia, que havendo uma grande epidemia lá pelos lados de o anjo do Senhor desceu
prestimoso a socorrer os necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, de mãos diligentes, de homens, através das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício, dos enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para atender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Ele estava ligado literalmente a si mesmo, focado nele mesmo. E não encontrava espaço para atender outras pessoas, principalmente aquelas que estavam sendo vítimas da epidemia. Não era uma pandemia, era uma epidemia, que são diferentes. Como cooperar com o emissário divino? Neste setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar. Como cooperar com o emissário divino, se ele não falava com as pessoas que ele considerava impuras? Classificando em sua mente como o vale da imundície. Esse fariseu era o quê? Preconceituoso, Difícil, preconceituoso. Pois bem, o orgulho estava aí e o quê? E a vaidade. Orgulho e vaidade. Já se achando, acima do bem e do mal. O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. Não podia esperar. Havia muitas pessoas morrendo, muita gente necessitando de cuidados, de atenção. Era necessário que houvesse alguém que estivesse disposto a arregaçar a manga para ir em socorro daquelas pessoas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas, já que aquele fariseu que se dizia santo, que passava o tempo todo no templo, orando, em jejum, não se achava à disposição, não se colocava à disposição para ajudar o próximo. Então o anjo foi buscar outras pessoas, lógico. E pessoas que fossem, amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Imperava aí nessas criaturas o quê? O egoísmo. Nenhuma delas, mesmo conhecendo as leis, se colocaram à disposição do anjo para ajudar as pessoas. Ninguém queria se arriscar a ser, contaminado pela peste. Pela peste. Nós estamos vivendo em pandemia, Ainda estamos vivendo em pandemia. Muita gente vacinada, em sua maioria, mas as pessoas já estão achando que já pode tudo. E ainda estamos na pandemia e o povo está vacilando.
Pois bem, deixa, isso é pro século, é do século XX. E essa epidemia é lá no começo, quando Jesus aqui esteve, né? Pois bem. Instado reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso, olha só, achou um antigo criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. A pessoa, né, que praticava muitos delitos, mas estava disposto a se regenerar através da prática da caridade. Ele sentia a necessidade de fazer alguma coisa. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou a segui-lo. E o velho meliante, no texto escrito ladrão, que pode ser outro tipo de coisa, outro tipo de delito, sinceramente transformado, não hesitou. Não hesitou. Obedeceu ao doce chamamento e voltou-se sem demora. Com a espontaneidade da cooperação robusta, ele sentiu no seu âmago a vontade de ajudar. Aquela vontade legítima, daquele que não busca recompensa, que só tem a vontade mesmo de ajudar. Ajudar ao Ministério do Socorro e da Salvação. Né? Do Socorro e da Salvação. Qual foi o que ele encontrou, né, naquelas alturas altura do campeonato, né, daquelas alturas, naquela fase, ele encontrou coisas terríveis, porque já que ninguém queria ajudar, as pessoas estavam morrendo à míngua. E diga-se de passagem, né, que naquele tempo a medicina era muito rudimentar, primitiva mesmo, né? Primitiva, né? Então, esse criminoso, esse meliante, ele enterrou cadáveres insepultos, cadáveres que estavam lá jogados, né? Ele enterrou, improvisou remédios, provavelmente beberagem, né? Provavelmente os recursos da época, né? Os recursos da época, chás, essas coisas assim, né? Improvisou remédios adequados à situação. Não existia penicilina, não existia o analgésico naquela época, né? Não existia analgésico ainda, não existia penicilina, né? Antibióticos na época. Então ele se valia dos recursos que ele tinha. Semeou bom ânimo. Aquelas pessoas que estavam passando por aquela dificuldade. Semeou o bom ânimo. Aliviou os aflitos. Olha só quanta forma de fazer a caridade, né? Aliviou os aflitos. Renovou a coragem dos enfermos. Gente, olha, numa situação difícil, o remédio salutar, orações e renovar a coragem, levar a coragem às pessoas, levar as pessoas a ter resignação, ter coragem, ter força, ter fé, colocar aquele enfermo para cima, despertar nele a sua fé, a sua coragem. É um excelente remédio, além das orações.
libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, né? Através da dedicação, né? A dedicação, o empenho ali, conseguiu. É óbvio que em todo esse trabalho existiam, né, mãos invisíveis ajudando, né? Devido à grande precariedade daquele momento, né? Daquela região, daquela época, né? Criou serviços de consolação e esperança. É o que nós podíamos hoje chamar de atendimento fraterno, né? Criou serviço de consolação e esperança. E com isso conquistou sólidas amizades no céu. Sólidas amizades no céu. Adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. É dando que se recebe. Já diz a mensagem de São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Cada um é responsável por aquilo que semeia, né? As palavras de Jesus, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Os presentes registraram a pequena história. Entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida ao longo intervalo. Imagine, Jesus falando e de repente ele dá aquela pausa e as pessoas ficavam aguardando que viriam logo em seguida, né? Então Jesus continuou falando, né? A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira da joia rara sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos no bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Justos ociosos. Como o fariseu, ele se considerava justo, inatingível ali, perfeito, mas ocioso. Desperdiçava a oportunidade de ser útil. E nós podemos ser útil de muitas formas. Foi citado no texto. O que este homem fez diante daquela situação difícil pelos seus semelhantes? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo não conhecendo os ensinamentos de Jesus, ele foi e exerceu, né, e cumpriu aquilo que Jesus determinava, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico
da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado da luz. Que profundidade esse texto! Que às vezes nós buscamos fazer grandes coisas dentro de esteja dentro de uma casa espírita, ou seja, dentro de uma igreja, enfim, dentro do lugar onde você prega, no lugar que você vive, né? Deixa passar inúmeras oportunidades de ser útil, achando que ser útil é fazer algo que possa chamar a atenção de muita gente. Não. São nos pequenos frascos que se encontram as melhores essências. Dar a mão a alguém é um grande gesto. E pequenas coisas, uma palavra amiga. Quando a gente cala para que o tolo possa falar, que a gente às vezes percebe que aquela pessoa não muito entusiasmada, muito, né? Aí começa a falar, e você, ó, cala, já está ajudando. Quando alguém começa a falar mal de outro ao seu lado, denegrindo a imagem, a gente cala, deixa o tolo falar, porque não tem nada melhor do que o próprio tempo para dar resposta, para evitar atrito, para evitar polêmica, a gente aprender a calar. A gente vai no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai olhar lá no capítulo 17, o capítulo 17, que é Sede Perfeitos, no parágrafo 8, François Nicolas Madeleine, a virtude, que ele diz assim: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que se deslumbram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade. Que qualidade é essa? A modéstia. Né? A modéstia. E sobra ali o vício mais oposto, o orgulho. Então, às vezes a gente faz um trabalho, aí vem alguém e diz: ah, mas seu trabalho foi maravilhoso. Estou falando eu na qualidade de expositor, para não ir muito longe. Ah, seu trabalho foi maravilhoso. Aí aquele expositor se enche de... Ah, realmente, eu sou o bambambam. Eu sei a cartilha toda.
esquece de ser modesto, esquece que estamos aqui para aprender, que somos eternos aprendizes, e se deixa levar pelo orgulho e pela vaidade, permitindo que o resultado daquele trabalho desça pelo ralo lá. Perca o seu valor. Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. Aí eu estava querendo me lembrar dessa passagem aqui. São Vicente de Paula, né, era virtuoso. O digno de cura de Ares era virtuoso. E assim muitos outros, poucos conhecidos no mundo, né? Mais conhecido de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. Esses homens eram virtuosos, né? No final do texto tem assim: o homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podiam ter. Como eu falei, deixa-se levar pelo orgulho e pela vaidade, né? O finalzinho do texto é: ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição. Jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitos no orgulho. E completa: foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Nós podemos conhecer pessoas virtuosas, que eram modestas, tranquilas. Nós temos o caso de Chico Xavier, nós temos o caso de Irmã Dulce, que eram pessoas virtuosas, que por mais... para encerrar, eu me lembro de um caso de Chico Xavier, que certa vez chegou uma pessoa e disse assim para ele: Chico, eu já sei quem eu fui na época do que os cristãos foram abatidos, né, crucificados na arena. Aí Chico olhou para a criatura e disse: você sabe, minha irmã, quem você foi? Aí ela disse: eu fui o leão. Aí Chico respondeu: minha irmã,
Se você foi o leão, eu fui a pulga do leão. Imagine, Chico, eu fui a pulga do leão. E com essas palavras de Chico Xavier, que tem um livro, né, histórias de Chico Xavier, eu tenho uma porção já anotadinho, nós encerramos o nosso trabalho da noite de hoje, com votos de muita paz, muita harmonia em nossos corações. Fique com Deus. Que Jesus nos proteja hoje e sempre.